E agora, esta última história eu acho muito interessante, porque ela mostra a realidade da vida, a realidade da gente ter que mudar, a realidade da gente ter que empreender as coisas que quer e que deve empreender. A história é a seguinte: depois da última glaciação, vocês sabem que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, as calotas de gelo do mundo, elas se derreteram. É chamada a glaciação de Wisconsin, a glaciação de Würm, né, em antropologia. As calotas de gelo se derreteram e houve os mares subiram e os continentes acabaram se formando, e muitas populações indígenas da época, é claro, né, ficaram presas nos fundos das cavernas. É chamada a Era das Cavernas, né? E tem aquelas cavernas que tinham centenas de quilômetros dentro das cavernas, em Dordogne, em Altamira, por exemplo, né, na Europa. São muito famosas aquelas cavernas imensas. E a história é a seguinte: diz que um grupo de jovens que morava nessas profundezas da caverna, um dia inconformados com aquela escuridão, com aquela ausência de perspectiva, com aquela vida, com aquela umidade do fundo da caverna, esse grupo resolveu preparar o seu farnel, sua mochila, sua comida e viajar pelo interior daquela caverna. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos do fundo da caverna, rios profundos lá no fundo da caverna, penhascos e desfiladeiros, passando por lugares estreitos, brigando até com alguns animais bravios e esquisitos do fundo da caverna, passando, enfim, por toda a sorte de adversidades, eles viram um ponto luminoso e foram em direção a esse ponto luminoso e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando chegaram lá, ficaram entusiasmados, boquiabertos, ao verem aquelas coisas todas as quais eles nunca haviam ouvido falar: a luz, o calor, o sol, os pássaros, os animais, o verde, o azul dos céus, as flores, aquela coisa toda. Eles ficaram tão entusiasmados que resolveram voltar para o fundo da caverna para contar aos outros o que eles haviam visto. Outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda a sorte de adversidades. Chegaram lá, reuniram a homens, mulheres e crianças, disseram: olha, gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem conseguir chegar. Nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigar com animais bravios, mas vale a pena o que tem lá. E começaram sofregamente a descrever o que haviam visto. Um falava do calor, outro do sol, dos pássaros, dos animais, do verde, do azul dos céus, enfim, das flores. E quando eles terminaram o relato, os mais velhos falaram: coitados, enlouqueceram. Isso não existe. O que existe é essa escuridão, esta umidade, esta ausência de perspectiva do fundo da caverna, onde gerações e gerações vêm se multiplicando. Eles ficaram loucos, algum animal deve lhes ter mordido nessa viagem aí, eles estão tendo alucinações, ficaram loucos. E nessa tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte e mataram todos os jovens. A moral da história é a seguinte: que nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles acomodados e acovardados no interior da caverna em que viviam. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que fosse à frente da caverna ou à frente de um grupo e falasse qualquer coisa que não fosse escuridão, umidade, ausência de perspectiva, fundo de caverna, era louco, e para o louco a morte. Aquele então que propusesse uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, esse era mais louco ainda, e para o louco igualmente a morte. O que eu queria dizer para você é o seguinte: você que ouviu, essas 5 historinhas que eu contei, você pode achar que eu estou louco, você pode me matar, mas nem por isso, meu querido, a realidade e verdade de que é possível a gente acordar de manhã e ter vontade de trabalhar. É possível a gente acordar de manhã, não é verdade, olhar para o espelho e ter orgulho da imagem do profissional que vê, da pessoa que vê. É possível a gente ter funcionários
que queiram realmente se comprometer cada vez mais com a empresa da gente. É possível a gente ter patrão, a gente ter chefe, que realmente se comprometa com o sucesso da gente. É possível ter uma família que vale a pena ser chamada de família. Tudo isso é possível. Só tem, meus queridos, duas coisas. Primeiro, é preciso querer. E querer é uma coisa muito estranha, porque só eu posso querer por mim, eu não posso querer por você que está me ouvindo. Você não pode querer pelo seu amigo não pode querer pela esposa ou pelos filhos dele. Na verdade, querer, descobrir os motivos de viver, ou seja, ter a motivação para viver, é uma porta que a gente só pode abrir por dentro. Não é? Eu não posso abrir a sua, você não pode abrir a minha. É preciso querer, é preciso arrancar de dentro de nós aquela pessoa morta, búlica, quer dizer, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um de nós, dar umas palmadas nela e fazer essa pessoa voltar a querer. Quando a gente perde a vontade de querer, a gente perde a razão de viver. É preciso voltar a querer. E a gente, às vezes, está perdendo a vontade de querer. Então, a primeira coisa é isso, é preciso querer. E segunda coisa, é preciso que a gente nunca se esqueça que, como quase tudo na vida, será sempre uma semana de viagem. Passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades. E quando você chegar lá, vão chamar você de louco. Muita gente vai querer matar você. Mas, meu querido, lembre-se que vale a pena o que tem lá. Vale a pena o que tem lá fora da caverna. E se vale a pena o que tem lá, vale a pena o quê? Vale a pena querer. E se vale a pena o que tem lá, vale a pena viajar. Vale a pena viajar nesse século XXI, vale a pena viajar, pela emoção que a gente tem, vale a pena viajar nos sonhos e nas visões que a gente tem e que deve concretizar com vontade, com ação. Então pense nessa história da caverna. Às vezes a gente está no fundo de uma caverna, às vezes a gente está embotado dentro da gente mesmo e a gente não acredita na possibilidade de que existe alguma coisa lá fora que vale a pena.